Annyeonghaseyo, Giminamieyo, meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai implementar aquela inteligência artificial do jogo de xadrez. Bem-vinda, bem-vindo, cientistas! A gente vai hoje pegar aqui um código de xadrez bacana, olha aqui, ó, de um post que eu tenho aqui de como criar uma inteligência artificial de xadrez. Baseado nesse post, vai ser bem copy-paste mesmo, mas eu vou tentar entender porque o post não tá tão fácil. A gente vai criar uma inteligência artificial para o jogo de xadrez. Lembrando que o meu objetivo não é ganhar num jogo de xadrez, não é fazer uma inteligência de xadrez que ganhe de mim, apesar disso provavelmente é razoavelmente fácil. É o quê? É entender como criar uma inteligência artificial para o jogo de xadrez, para que depois eu possa mudar as regras do xadrez e criar um novo jogo cooperativo que seja mais interessante para mim, para o que eu quero mostrar através daquele jogo, né? Jogo de xadrez, um jogo de poder, em que um lado ganha, jogo em que a estratégia tem certos objetivos, etc., né? Um jogo binário, tem diversas características. E eu quero alterar um pouco disso. Em regras do jogo, eu vou querer alterar o mínimo possível, para que a gente esteja o mais próximo possível do xadrez tradicional. Legal? Mas primeiro passo, então, implementar uma inteligência artificial de acordo com o que está aqui. Então eu vou começar a descer e pegar o código que está aqui, e aí eu vou explicando e também vou entendendo, porque eu já executei o código que está aqui uma vez, fui entendendo mais ou menos, e agora eu vou entender melhor à medida que a gente faz juntos, legal? Então vamos lá, aumentei aqui a fonte para que eu possa entender de verdade o que tem aqui. Primeiro a gente vai instalar uma biblioteca de xadrez chamada Python Chess. Pip install Python Chess. Fui lá no meu Google Colab, vou criar aqui o meu Chess AI, né? Chess AI de inteligência artificial em inglês. E estou instalando um Python Chess lá, daqui a pouco instala. Depois ele dá um import chess, genial. Cria um board, quer dizer, cria um tabuleiro, que é um chess.board. Faz todo sentido. E mostra pra gente esse board. Vamos ver, ó. Rodei aqui, deve mostrar um tabuleiro, já mostra o tabuleiro, bonitinho, printado assim, lindão pra gente, bacana. Esse board deve ter várias funções, como por exemplo, descobrir quais são de quem é a vez das pessoas, das peças brancas ou das peças pretas, quais são as jogadas possíveis, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Tá num cheque, não tá num cheque, né? Quais são as regras, qual a situação atual do meu tabuleiro, mova, né? Execute um movimento, tudo isso deve ser possível de fazer nesse tabuleiro. E a gente vai explorar e eu sei que algumas dessas porque vai aparecer aqui. Então, primeiro, vamos ver o que ele faz aqui. Ele fala assim, olha, eu queria saber qual que é a situação do meu tabuleiro. Até ele começa de uma forma meio estranha aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, vamos criar algumas regras para pontuação. Aí você fala, não, mas Guilherme, xadrez padrão, quem ganha, quem toma o rei do outro time, da outra equipe. É verdade, então esse é o nosso grande objetivo. Como que vai ser implementada essa inteligência artificial? Ela vai ser implementada da seguinte forma, olha, tudo bem, o objetivo que eu quero é conseguir tirar o rei lá do oponente, né? Então, eu vou poder analisar várias movimentações, por exemplo, a próxima camada de movimentações, a segunda camada de movimentações, que é a do meu oponente, a terceira, que é a minha de novo. Então, eu posso, verificando todas as opções na minha memória, ver qual delas tem maior, né, quais dessas eu tomo o rei do meu oponente, e aí que eu vi qual que é o caminho que tem mais chance disso acontecer, eu escolho esse caminho. Pode ser isso. Só que repara, quando o jogo começa assim, a chance de eu tomar um rei do oponente na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta jogada é basicamente zero, certo? Então o que acontece? Vai demorar muito, vou ter que analisar muitas possibilidades de jogadas, porque pensa aqui na peça branca, eu tenho só de peão, eu tenho literalmente, né, cada peão pode mover uma casa para frente, isso é, eu tenho aqui 8 possibilidades, ou 2 casas para frente, 16 possibilidades. Então só de peão eu tenho 16 possibilidades de início. Então, se você pensar que cada peão tem 16, então imagina que seja 16 movimentos, já dá 16 elevado a sexta possibilidades. E é muito maior, na verdade, tá? Mas 16 elevado a sexta que eu vou ter que analisar. Impossível, não vai rolar no meu computador, aqui no Python, no Google Cloud, etc. Não vai rolar agora aqui nesse instante. Então, o que eu vou fazer? O que os algoritmos fazem tradicionalmente? Eles colocam uma outra regra intermediária. Isso é, dado dois tabuleiros, dado o tabuleiro em que o meu peão do rei avança 2 casas, e dado um tabuleiro em que não tem mais o bispo do inimigo, né? Dado esses 2 tabuleiros, qual é melhor para mim? Percebe que a gente consegue responder essa pergunta. A gente consegue. Primeiro, pelo número de peças. Pelo número de peças, a gente pode ter uma ideia de qual tabuleiro é melhor do que qual. E aí tomar decisão para um lado ou para outro, né? Qual movimento eu vou fazer, tá?
Então, pelo número de peças, ele vai criar algumas regras aqui. Depois, é claro, você fala, Guilherme, não adianta ter várias peças e a rainha e, o rei, e a torre deles vai me dar checkmate na próxima. É verdade. Então, a gente tem que ter outras regras também, tá? Então, vamos ver lá, olha. Primeiro que ele fala aqui, olha, é evitar trocar uma peça menor, que é bispo e cavalo, né? Ou até né, bispo e cavalo, por 3 peões. Ele fala, olha, sempre mantenha os seus bispos em pares. Então essas daqui são pontos interessantes que a pessoa acha que são regras interessantes do xadrez para você manter de que um tabuleiro é melhor do que o outro. E evitar trocar 2 peças menores por uma torre e um peão. Então uma torre e um peão vale mais, né? Ou desculpa, vale mais? Evitar trocar 2 peças menores por uma torre e um peão. Tudo bem? É evitar isso. Se eu quero evitar, quer dizer que 2 peças menores valem mais do que uma torre e um peão. Tudo bem? Então, por exemplo, um cavalo e um bispo vale mais do que uma torre e um peão. É isso que ele está compreendendo. Legal? Então ele transforma isso em equações matemáticas. Olha, que o bispo vale mais do que 3 peões e um cavalo e que vale mais do que só 3 peões. Que faz sentido. Por quê? Porque isso daqui quer dizer que o cavalo vale mais do que 3 peões. Tudo bem? Quando você tem essa frase aqui, o cavalo vale mais do que 3 peões, o bispo vale mais do que 3 peões e um cavalo. Ele também falou que o bispo vale mais do que um cavalo, tá? E que um bispo mais um cavalo vale mais do que uma torre e um peão. E isso você vem de observação, ou você vem de muitos números que foram já crunchados e analisados e mostrados que tem mais chance de ganhar ou de perder. Tudo bem? Então ele simplifica isso, né, essas 3 equações, e aí ele tenta converter isso para equações numéricas, tá? Então primeiro ele tenta converter, ele fala, olha, bispo mais o cavalo é igual a torre mais 1,5, por exemplo, tá? Então como que ele vai tentar fazer esse tipo de regra, implementar isso de alguma forma? Vai precisar de algum tipo de pontuação, de alguma forma, tudo bem? De alguma forma. Além disso, né, o que ele vai fazer para tentar analisar? Como eu disse antes, tudo depende da posição, né? Só que a posição dinâmica, ela é super trabalhosa de calcular. Eu tenho que ver onde que está o rei, onde que está a rainha, onde está o peão, onde está não sei o que. É super trabalhosa de calcular. Então, ao invés de usar uma posição dinâmica, ele assume assim, olha, vamos fazer uma posição fixa. Por exemplo, o quanto vale uma torre, então ele coloca aqui, olha, a tabela de quanto vale uma torre é a seguinte, aí ele coloca aqui embaixo os valores da torre. Então, quais são os valores da torre? A torre, repara, quando ela está, né, pensa que eu estou aqui em cima, são as minhas posições, tá? As minhas posições são as de lá de cima, são as da minha equipe, tá? Quando ela está na posição que ela começa, 1, 2 do ladinho, não vale ponto nenhum, não faz muita diferença. Por quê? Porque ela vai poder ir para o meio do tabuleiro, que é uma posição mais central, que vai poder ir para frente daqui a pouco, né? Então quer dizer, na posição central ela dá um pouco mais de ponto, deu 5 pontos. Agora, se ela está aqui meio que nas laterais do tabuleiro, não vai ajudar tanto, então deu menos 5 pontos. No meio do tabuleiro, 0 pontos, não adianta tanto. Mas lá no finalzinho, quase na última linha, a torre vale muito. Vale 10, em diversas posições. Por quê? Porque quando você está com a torre quase lá no final, a torre do xadrez sua está quase lá no final, ela está travando o movimento do rei inimigo. O rei inimigo não consegue passar mais por essa linha, assumindo que não tem ninguém na frente, né? Então percebe que ela perde o dinamismo, essa tabela perde o dinamismo, a análise dinâmica do tabuleiro. Porém, ela deixa muito rápido a conta de qual é o score de um tabuleiro. Por quê? Porque basta eu olhar qual é a posição da minha torre. Ah, é essa aqui? Então é 0. Qual é a posição da minha outra torre? É essa daqui? Então é 10. Soma 0 e 10, eu tenho 10 de torre. Percebeu a sacada? Então é isso que ele está fazendo aqui. É isso que ele está fazendo. Então é muito mais fácil do que eu parar e olhar agora. A torre tem tal coisa, não sei o que, e tentar dar um ponto para isso. Existem outras abordagens muito mais complexas para fazer essas análises, tá? Eu estou indo dessa daqui. Então essa daqui é uma abordagem chamada de tabela tabela quadrada de peças, né? Algo do gênero. Ele tem um link aqui no Chess Programming, não sei se esse link está certo, que vai discutir isso, tá? Abordagens do gênero, tá? Abordagens do gênero. E ele explica aqui por que ele vai colocando certas pontuações, tá? O que eu vou fazer vou pegar essa tabela. Então ele dá uma tabela para a posição do teu rei, para a posição da sua rainha, para a posição de todo mundo. Ele cria todas essas tabelas. Então, por exemplo, do rei, né? Se tá lá protegidinho, nota boa. À medida que você começou a colocar seu rei lá para frente, boa sorte, porque seu rei está exposto. Pode não estar exposto,
mas a gente perdeu esse dinamismo, tá? A gente vai perder esse dinamismo mesmo. Vamos lá, que mais? Então ele fez isso daí. Então agora ele vai querer calcular a pontuação, certo? Então ele falou assim, olha, uma coisa que é importante é que é o seguinte, se tá num checkmate, se for checkmate, né, se é checkmate, o que a gente tem que fazer? Se for checkmate, a gente vai simplesmente falar que a pontuação é menos 999, tudo bem? De acordo com quem é o turno, ou 999, tudo bem? Então quer dizer, vai ser 9, aqui ele vai usar true ou false, tá? É 0 ou 1, né, para dizer se é verdadeiro ou falso. Então se for a vez das peças pretas, vai devolver menos 999, porque você perdeu, tá? Ele está assumindo que o jogador sempre é a peça branca. Quem está jogando nesse instante sempre é a peça branca. Então, se não, 9999 quer dizer que você ganhou. Então, isso daqui é uma sacada importante, né? A gente sabe que, olha, a pontuação vai estar ligada com isso. Então, eu vou definir uma função, def evaluate board, e essa função faz essa verificação. Se for checkmate, depende de quem ganhou. Eu vou ter uma pontuação super alta, depende, eu vou ter uma pontuação super ruim. Que mais? Se está empatado, dá 0. Se não tem mais chance de alguém ganhar, 0 pontos também. Tudo bem? Então quer dizer, se não tem mais o que fazer, basicamente se não tem mais o que fazer no jogo, 0 pontos e parou. Parou por aí, tá? Agora, depois disso, eu preciso calcular a pontuação agora. Agora eu preciso calcular a pontuação. Vamos ver aqui embaixo. O que ele faz aqui, ó? O número de peças. Quantas peças ele tem? Quantas peças tem? Quantos peões brancos? Quantos peões black, pretos, tá? Então ele vai calcular o número total de peças que estão no tabuleiro desse tipo. Então eu vou copiar e vou jogar aqui dentro. Opa! Ele está calculando o número de peças de cada um dos tipos. Legal? E ele vai falar assim, olha, a pontuação vai ser uma função em cima disso, lembra? Eu vou ter que dar um valor para cada uma dessas peças, né, o score, e calcular. Ó, ele calculou aqui, ó. Material é 100 vezes a diferença entre peões brancos e peões pretos. 320 a diferença de... Aqui qualquer é o cavalo, né? Cavalos brancos e cavalos pretos. Depois 330 da diferença de bispos brancos e bispos pretos. 500 de torre e 900 de rainha. Tudo bem? Então esse é o valor que ele deu para cada uma. Só que ele dá o valor do teu menos o valor do outro, certo? Assumindo que o jogador sempre é o jogador branco. Porque é quem começa e é quem é. Nesse instante ele sempre assume esse jogador, tá? Então esses seriam os pontos material. Aí você fala, Guilherme, o que é esse tal de board.pieces? Então quer dizer, board.pieces ele vai localizar no tabuleiro onde estão as peças que são peões brancos. Só para mostrar para vocês, ó, quando a gente começou lá com o nosso board, eu posso rodar isso daqui, ele deve trazer 8 peças, né? Ó, 8 peças nessas 8 posições, tudo bem? E ele imprime dessa forma gráfica super lindona. Só que se a gente rodar então um len, né? Ele deveria devolver 8, deveria ter 8 peças. Maravilha, 8 peças. Então a gente consegue calcular a pontuação atual. Mas, lembra que eu falei? Eu não quero calcular a pontuação só pelo número de peças que eu tenho no tabuleiro. Eu quero também, de alguma forma, utilizar essa posição, mesmo que não dinâmica, tá? Mesmo que não tão dinâmica. E aí ele faz uma conta doidona, né? O autor faz uma conta doidona que eu tenho que olhar com calma, tudo bem? Então vamos olhar com calma a conta. Tá falando assim, olha, os peões, a conta dos peões é o seguinte. Para cada um dos peões brancos, beleza, os peões brancos a gente conhece. Para cada um dos 8 peões brancos, tudo bem? Cada um dos 8. Pega esse I, que número é esse I? Board.pieces, né? Então ele chamou o board.pieces, ele está falando que cada um desses é um tal de I. Vamos ver, ó. For I in board.pieces, chess.pawn, chess.art. Então para cada um dos peões, print I. Vamos ver o que é cada um dos Is? Então ele está fazendo um for em cada um dos 8 peões e ele imprimiu esses números. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Que números são esses? Adivinha? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um é uma das casinhas da peça de tabuleiro de xadrez na sequência de 0 até 63. 0, a casa embaixo à esquerda, mais próxima de você à esquerda, que é uma casa preta. 7, a casa branca que fica do lado direito e vai até a 63 que vai estar lá em cima. Legal? Então esse é a forma de entender onde estão as peças. Então para cada um dos peões, é isso que ele vai fazer. Para cada um dos peões, pega o valor da tabela de peões nessa posição. Lembra? Pega o valor da posição da tela de peões nessa posição. Então a tabela de peões é aquele pawn table.
E aí começa com a posição 0 sendo meu embaixo à esquerda, posição 0, 7, posição minha embaixo à direita, 63 em cima à direita. E aí dá um valor para esse cara, né? Por exemplo, se está quase virando uma peça nova para mim, está dando 50 pontos, tudo bem? Se está na posição padrão dele, de 5 a menos 20 pontos, quer dizer, está parado. Então, quer dizer, está dando uma influência de começar com a peça do peão do meio, né? Até para colocar um ponto negativo lá. Então é isso que ele está fazendo, então ele calcula essa soma, a pontuação pela posição de cada um dos meus peões, tudo bem? E depois ele faz a mesma coisa, só que ele inverte um pouquinho. Ele procura as peças agora, as peças pretas, que são peões, e ele procura no tabuleiro invertido, né? Porque se eu procurar as peças pretas que são peões, ele vai devolver os peões lá em cima, né? Vai devolver os peões lá em cima, vamos ver, ó. Vai ver os peões lá em cima. Só que os peões lá em cima, se eu calcular a pontuação, opa, o black, né? Se eu calcular a pontuação, vai ser como se as minhas peças estivessem quase virando uma dama, uma rainha. E não é o caso, né? Então ele inverte o tabuleiro, né? Ele traz as peças para cá. Como que ele faz isso? Ele faz um square mirror. Quer dizer, traz o tabuleiro, né, para outra posição, tá? Então está lá na posição lá em cima à direita, vai virar embaixo à esquerda. Se estiver em cima à esquerda, vai virar embaixo à direita. E aí procura na tabela de peão, né, o valor desse peão preto que está nessa posição. E aí calcula isso com menos, quer dizer, tira ponto de mim por causa disso. E ele faz isso para cada uma das peças. Para cada uma das peças ele calcula isso, tudo bem? E aí no final, o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, olha, o valor total é o valor material mais todo esse resto, né? Ele vai somar tudo, tudo bem? E depois, se for a vez sua, né, alguma coisa do gênero, se for a vez sua, devolve essa pontuação. Se for a vez do outro, inverte essa posição, tudo bem? É isso que ele está fazendo. Desculpa, isso mesmo. Se for a sua, devolve essa pontuação, que é uma pontuação positiva se você está indo bem. Se for a vez do outro jogador, devolve o inverso disso. Isso é, se você está indo mal, né? Desculpa, se você está indo bem e é a vez do outro jogador, tem que devolver um número negativo. Por quê? Porque para o outro jogador foi ruim, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Acho que as 3 linhas, estão aqui as 3 linhas, e estão os returns evals pra gente. Joia! O que eu quero fazer agora? Agora eu vou ter que fazer uma busca, né, disso tudo, de alguma forma. Vou ter que fazer uma busca disso tudo. Ele tem um formulário aí, uma coisa para tentar ver. Ele carrega, ele vai tentando jogar aqui de outras formas, que eu não sei se é o ideal. Deixa eu ver se é o ideal aqui para mim, na minha colinha. Podemos ir por aí, vai. Podemos ir por aí, sim. Então o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai querer escolher o movimento. Tudo bem? Para escolher o movimento, ele primeiro vai carregar uma tabela de movimentos. E a gente não tem essa tabela de movimentos, eu não quero usar nenhuma tabela de movimentos, tudo bem? Eu quero ir direto para só utilizar esse algoritmo. Para utilizar o algoritmo é o código que está aqui embaixo, tá? Então eu vou dar um copy nele aqui, vai ser o meu def select move, tá? O select move, vou deixar ele assim do jeito que está por enquanto. O que ele vai fazer? Para escolher uma posição, eu vou pegar o meu tabuleiro e falar que a melhor posição até agora é não fazer nada. Não é tabuleiro não, chess, né? É não fazer nada. E o maior valor que eu tenho até agora é menos 99.999, tudo bem? Ignoro o alfa e o beta por enquanto, tá? A gente vai falar dele daqui a pouquinho quando a gente for utilizar o alfa e o beta. E o que eu vou fazer é, pega todos os movimentos do meu tabuleiro. Então quer dizer, minha peça branca, todos os peões podem andar, meus cavalos podem andar, e é isso basicamente, né? Pega todos esses movimentos legais, isso é, todos os 16 movimentos dos meus peões, todos os 4 movimentos dos meus cavalos, eu tenho 20 movimentos possíveis. Pega esses 20 e faz o quê? Faz o seu tabuleiro jogar esse movimento. Não puxe, faz ele jogar esse movimento. E aí ele joga, por exemplo, ele avança o peão. Avançou o peão, calcula qual que é o valor que eu encontrei para o meu tabuleiro. E a gente vai fazer essa função, tudo bem? Qual que é o valor que eu encontrei, o melhor valor que eu encontrei para esse movimentinho do meu peão? Foi tal, porque agora eu não vou movimentar só o peão, né? Eu vou movimentar o peão e simular vários movimentos em cima desse peão. Então esse menos alfa beta vai fazer isso, vai simular vários, vai ser recursivo, vai simular vários movimentos. Mas o que eu vou fazer é, explora esse movimento inicial. Explorou? Se o resultado desse movimento inicial foi maior do que o valor que eu encontrei até agora, quer dizer que esse movimento é melhor. Então faz o quê? O melhor valor é esse valor e o melhor movimento é esse movimento, né? Então é isso que ele vai fazer. Então se tiver qualquer movimento,
ele vai achar movimento e colocar ali. E você fala, olha, se o valor do meu tabuleiro, né, o valor que eu encontrei, for maior do que o meu alfa, do que esse alfa que começa com um valor super negativo, ele também troca esse alfa. Isso é, o alfa também está armazenando de alguma forma, né? O alfa também está armazenando o quê? O melhor valor possível, tudo bem? Por quê? Porque toda vez que ele for maior que o best value, a gente atualiza o nosso best value como o board value. Toda vez que ele for maior do que o nosso alfa, a gente atualiza o nosso alfa como o nosso board value. Basicamente é isso que a gente está fazendo, tudo bem? O alfa e o best value, tá? Estão pegando o valor do board value, tá? Esse parênteses aqui é desnecessário, ele colocou lá em cima, não colocou aqui, colocou. E aí o que ele faz? Desfaz o movimento desse peão. E agora tenta outro peão. E aí calcula tudo o que acontece dentro desse movimento desse peão, volta, desfaz esse movimento desse segundo peão. Vai pro cavalo, tenta o cavalo, explora vários níveis de profundidade, volta e armazena. E no final devolve o melhor movimento, tudo bem? Então isso daqui seria escolher o melhor movimento a partir de agora. Então dado uma posição de um tabuleiro, que é o board, que está uma variável global nojenta, o que ele faz? Ele vai escolher a melhor posição. Mas faltou a gente implementar o tal do menos alfa beta. Verdade, esse menos alfa beta é o mais importante. E o que esse menos alfa beta vai fazer de alguma forma? Pensa que é o seguinte, eu acho que ele tem um exemplo aqui mais bacana. É o seguinte, pensa que ele vai explorar, eu tenho que explorar não só o movimentinho do peão agora, 2 casas para cima. Porque quando eu jogar esse primeiro movimento do peão 2 casas para cima, que é por exemplo esse daqui, tá? O primeiro movimento é esse nível 0, tá? Considero o nível 0, ignora o número menos 7, tá? Mas é o nível 0. Aí o que acontece? De repente, o meu oponente tem 2 movimentos possíveis. E agora eu tenho que explorar esses 2 movimentos possíveis. E aí imagina que, como resposta aos movimentos possíveis do meu oponente, eu tenho também 2 para cá e 2 para lá. Então eu vou aprofundando o nível de movimentos que eu vou explorar. Então para um movimento inicial, então para cada um desses movimentos iniciais que a gente falou aqui, inicial não é o inicial do tabuleiro, é o atual, tá? Para cada um dos movimentos atuais, eu vou explorar uma certa profundidade. Então a gente precisa definir qual é a profundidade que a gente vai explorar, porque essa profundidade faz muita diferença. Vou colocar aqui def. E a gente usa esse def aqui, ó, tá vendo? Def menos 1, tá? Então se a profundidade é 1, eu vou explorar mais nada, só isso e acabou. Se a profundidade é 3, eu vou explorar mais 2 de profundidade além desse movimento, tudo bem? Então aqui a gente está definindo quanto a gente vai explorar para frente. Por quê? Porque imagina que a gente chegou aqui, a gente passou o número 5, né? Então vai explorar até o 4. O que a gente vai querer fazer agora? Calcula todos os valores dos scores de todos esses tabuleiros. Então quer dizer, quando a gente chegou nesse tabuleiro aqui, eu calculei e era 10. Quando eu cheguei no outro, era mais infinito. Quando eu cheguei no outro, era 5. Quando eu cheguei no outro, era menos 10, era 7, era 5, menos infinito, menos 7, menos 5, e por aí vai. Quando eu chego na raiz no mais profundo possível, né? No mais profundo possível, não é a raiz da árvore, tá? Eu calculo esse tabuleiro. Só que aí eu volto, né? Porque eu calculei todas as possibilidades desse branchzinho aqui, desse movimento. E eu volto. Qual que eu tenho que escolher? O maior desses valores ou o menor desses valores? E aí depende se é uma jogada tua ou a jogada do teu oponente, mais ou menos, né? Você tem que dar uma parada para pensar, tudo bem? Por quê? Porque quando é a jogada tua, você está querendo maximizar suas chances de ganhar. Se é uma jogada do teu oponente, você quer minimizar as chances do oponente ganhar, tudo bem? Ou minimizar as chances de você perder, tudo bem? Então de vez em quando quer dizer, dependendo do nível, né? Você vai escolher o maior, dependendo você vai escolher o menor. Então, por exemplo, aqui, ó, para ele chegar nesse 10, ele pegou o menor desses daqui. Para ele chegar nesse 10 aqui, ele pegou o maior desses. Para ele chegar nesse menos 10, ele pegou o menor. Para chegar nesse menos 7, ele pegou o maior. Entendeu? Por isso max, min, max, min, max, min e por aí vai. Tudo bem? Então essa sacada. A sacada é, calcula todos os valores dos tabuleiros do próximo movimento. Qual que eu quero? Eu quero de maior valor ou de menor valor? Depende de quem jogou. Se quem jogou foi o oponente, eu quero o menor desses. Se quem jogou fui eu quero o maior desses. Tudo bem? Então dessa forma eu estou ao mesmo tempo maximizando os meus pontos e minimizando o do oponente. Mais ou menos isso, né? Entre aspas seria a mesma coisa. Então é um pouco disso que a gente quer fazer. Só que ele fala que ele vai usar uma variante do Minimax que chama Negamax. Tudo bem? Por quê? Porque vai trazer alguma coisa do gênero, tudo bem?
Só que a diferença é que um jogador perder é a mesma coisa que o outro jogador ganhar, né? E vice-versa, tudo bem? Então, no nosso caso específico do tabuleiro de xadrez, com 2 jogadores, o que acontece é que um ganhar é a mesma coisa que o outro perder. E a pontuação é literalmente a negação do outro. Negação do outro. Então a gente quer, baseado na negação do outro, o que maximiza. Nega max. Tudo bem? Nega max. Que negação maximiza. Então, o que ele começou? Começou com o pior score possível, tudo bem? Pior score possível. E aí ele vai tocar a partir daí, tudo bem? Vamos ver o que acontece. Então agora ele vai fazer o algoritmo para entrar, que é o alfa-beta. O alfa-beta é o que entra. Vou colocar aqui antes, eu acho que é educado que esse código esteja antes. Ainda vai faltar uma função, daqui a pouquinho a gente vai ver ela, tá? O que o alfa-beta vai fazer? Então o alfa-beta é quem vai fazer esse nega max aí, tá? O que ele vai fazer, ó? Ele vai falar assim, olha, a partir dessa posição, o melhor score é menos 9999. Você fala, Guilherme, mas já tinha o menor score lá. Sim, esse daqui é o menor score do movimento atual, do movimento que eu estou tentando decidir qual eu vou fazer. Esse daqui é o que eu vou decidir, é o que eu vou escolher, tanto que chama escolha movimento. Então eu tenho vários movimentos e eu vou escolher um desses. Agora que eu tento um dele, push e pop, eu tento e volto atrás, eu calculo, eu vou explorar esse daqui de diversas formas e calcular. Então essa é a função recursiva. E a gente consegue até ver, ó, o alfa-beta fazendo recursivo. Então o melhor para esse nível, então agora a gente está numa bolinha que está aqui dentro, né? Está numa dessas bolinhas a partir do segundo nível, e a gente quer calcular o melhor. Tá? Então o melhor começa com menos 999. Se você chegou no máximo de profundidade, então quer dizer, você foi indo, chegou aqui, era a profundidade máxima, por exemplo, 3, então é isso aí, calcula e acabou o assunto, tudo bem? Calcula e acabou o assunto. E essa é a função quies que ele vai calcular daqui a pouco, baseado no alfa e no beta, tudo bem? Se não chegou aqui no final, porque chegou aqui no final, acabou. Se não chegou no final, quer dizer que eu tenho que aprofundar. Como eu tenho que aprofundar, o que ele faz? Pega todos os movimentos possíveis a partir daqui, né? Qual é o próximo movimento possível, puxa esse movimento, quer dizer, finge que faz esse movimento, calcula recursivo com a profundidade menos 1, tudo bem? Diminui um pouco a profundidade, volta atrás. Se o score for maior, tudo bem? For maior do que o quê? Do que o beta. O que é o beta? O score máximo, tudo bem? Se ele é maior do que o score máximo, então quer dizer que você ganhou. Se você ganha em um desses movimentos, não importa os outros movimentos, tudo bem? Não importa. Lembra, né? Aqui a gente tem tudo isso daqui, etc e tal. Então se você ganhou, né, e algo do gênero, não importa, tudo bem? Se você é maior do que o teu beta, não importa, para aqui e acabou, tá? Então o beta começa com esse 100 mil, né? Basicamente isso, para aqui e acabou. Então ele está passando aqui, ó, no menos alfa beta, ele vai passar primeiro pro nosso beta, tá vendo aqui, ó, que ele inverte o alfa e o beta? A gente passa beta e alfa, mas ele recebe alfa e beta. Por quê? Porque lembra? Brancos, pretos, pretos, brancos, brancos, pretos, pretos, brancos. A gente tem que ficar invertendo a jogada, tá? Então por isso que a gente está passando aqui o 100 mil, e a gente está passando menos 100 mil como o primeiro valor aqui. Só que esse menos 100 mil é o alfa. É o alfa do jogador preto, né? Das peças pretas. Beleza? Aí depois, então o beta do jogador das peças pretas, ele é menos alfa, que é o quê? 100 mil. Tudo bem? Então esse valor aqui é 100 mil. Então ele vai estar aqui 100 mil. Então se ele for maior, já devolve e acabou aqui. Acabou aqui, parou aqui. Se ele é maior do que o oponente conseguiu, para aqui, ponto final. Agora, se ele é maior do que o best score, eu só substituo o best score e deixo rodando. Deixo rodando. Tudo bem? E se ele é maior do que o meu alfa até então, se ele é maior do que o meu alfa até então, eu troco o meu alfa até então pelo meu score. Tudo bem? Então é isso que eu estou fazendo. Então se ele é maior do que o meu alfa até então, eu troco o alfa para o meu score. E é esse alfa que eu vou usar na próxima profundidade como valor do oponente, que o meu valor agora alfa é o beta, é o menos beta, né, do meu oponente. Então ele vai ficar trocando a pontuação de A com B e B com A, jogador das peças pretas com jogador das peças brancas, através da recursão, tá? Então ele vai ficar trocando, e o que ele fala é que, se de repente o score é maior do que o score do meu oponente,
parou por aqui, isso daqui é o quanto eu consigo, do que o maior que o oponente conseguiu, né? Se não, eu vou calcular tudo esse o resto aqui, e fico entrando em profundidade. Então ele faz alguns cortes mais cedo, que deve ser esses cortes aqui, tá? Então todos começam com o pior score possível e bora pra frente, né? Eu acho que era isso aqui, né? Tudo bem? Eu acertei. Tarará, deixa eu ver se eu esqueci alguma outra coisa aqui. É isso aí. Esse algoritmo aqui tem um alfa-beta pruning. Então esse alfa-beta pruning é o que faz esses cortes, tudo bem? Então tem várias formas da gente fazer cortes. Esse daqui é o alfa-beta pruning que ele tá fazendo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então ele descobre, ó. Opa, ele chegou aqui, ele falou, opa, aqui eu posso fazer um corte. Aí ele corta aqui, ó. Ele corta aqui. Ele não precisa calcular esses outros. Aqui ele percebe, ele fala, opa, aqui eu não preciso cortar e fazer esses outros. E aí ele corta. Tudo bem? Então ele se adapta de acordo com o que ele passou. Por isso que é uma inteligência artificial, tá? Por isso que o alfa-beta é uma inteligência artificial, tá? Né, os dois algoritmos juntos, né? O alfa-beta é uma heurística, junto com aquilo vira o que a gente chama de... Muitas pessoas vão chamar de inteligência artificial. Beleza. Então eu tenho esses dois, eu acho que eu rodei isso daqui, eu acho que eu rodei isso daqui. Faltou o Quies, né? O que o Quies faz? Então vamos lá, vai faltar aqui o Quies em algum lugar, que vai calcular o valor final pra gente. Cadê o Quies? Aqui o Quies. O Quies é rapidinho, né? Então o que ele faz? Ele calcula a pontuação do nosso tabuleiro. É quem calcula, a gente já tem essa função. Se o cálculo do tabuleiro atual for maior ou igual ao beta, tudo bem? Então lembra, ó, o nosso Quies aqui, ele é chamado com alfa e beta igualzinho, tudo bem? Igualzinho. Então se ele for maior ou igual ao beta, ele devolve o próprio beta. Se ele for menor, se ele for maior, aqui é ruim isso, né? Quando o pessoal inverte aqui, tudo bem? Vou manter o mesmo padrão, né? Se ele é maior ou igual a beta, devolve o beta, tudo bem? Se ele é maior do que o alfa, ele está falando que o alfa vira esse valor. O alfa passa a valer isso, tudo bem? O alfa passa a valer isso. Será que não está faltando alguma coisa aqui? Não, está assim mesmo, é curioso, né? Porque esse alfa aqui não deveria alterar ali. Ah, desculpa, é porque temos mais código. Tudo bem. Eu falei, ué, que estranho, o alfa não deveria parar aqui, a gente não deveria parar aqui, né? Se eu encontrei esse corte. Por que não? Por que não deveria? Porque agora eu tenho que ir nos próximos movimentos, tudo bem? Então aqui estão os próximos movimentos, o tab está errado, é por isso. Então a gente substitui, né? Então quer dizer, se ele é maior do que o beta, para por aqui, retorna o beta e acabou. Se não, o que eu vou fazer? Para cada um dos movimentos possíveis, eu acho que esses tabs estão muito errados, hein? Acho que eu vou ter caca aqui na hora de rodar, vou descobrir. 1, 2, 3, 4, o if score, ele é lá dentro do pop. Aqui, ó. Return, if, alpha, e aqui o return é um final, return final. Aí, acho que aqui tá certo, tá? Então o que eu tô fazendo? Eu tô falando assim, olha, para cada um dos movimentos, então eu quero calcular o tabuleiro agora, né? Então eu vou calcular o valor do tabuleiro nessa posição, certo? Qual posição? Cadê a posição? Nessa posição aqui, né? Vou calcular o tabuleiro nessa posição aqui. Como é que eu calculo? Calculo o tabuleiro. Tudo bem? Calculo o tabuleiro. Pega cada um dos próximos movimentos legais. Se for um movimento de captura, né? Se o movimento é de captura, puxa e calcula de novo. Tudo bem? Então ele vai sempre estar calculando... Opa, aqui tá, o shift está errado, tá? O que ele está fazendo? Ele está falando assim, olha, se a gente chegar nessa posição e o que vai acontecer, acontecer, é uma captura, eu preciso ficar atento a isso, tá? Então se tiver uma captura a partir da posição aqui final, eu tenho que simular essa captura. Então eu não posso cortar a árvore pré-captura, é isso que ele está dizendo, tudo bem? Não posso cortar a árvore pré-captura. Se tiver uma captura, por favor, calcule aí a chance, né? Calcule aí a pontuação. Eu acho que agora está certo aqui o código. Vamos ver, eu acho que está certo. Beleza. Se estiver tudo certinho, a gente pode simular, tudo bem? A gente já pode pegar e simular. Vamos ver se eu tenho tudo aqui. Summarize, ele dá aqui uma explicação, tá? De como que isso funciona. E aqui, o que ele dá? Testando. Ele vai fazer uns imports, não sei o que, aí ele vai jogar pro tabuleiro, ele faz até por uma versão web, etc, tá? Dá para ir no código fonte, vai estar tudo compartilhado. O que ele faz? Então ele vai pegar aqui, vamos fazer nós mesmos, ó. A gente pode simplesmente falar, olha, select move e falar a profundidade, tipo 3, tá? Se a gente rodar isso daqui, ele vai devolver pra gente o movimento G1F3. Então eu vou pegar esse movimento e eu vou executar board.push esse movimento. Só que em vez de executar isso daqui, eu vou chamar isso aqui de devmove, que é o nome que ele deu, tá? Então eu vou fazer isso daqui e vou dar só isso. Então isso daqui vai mover
o melhor movimento em 3, tá? E o que eu vou fazer agora vou fazer um movimento. Então, dev move. Esse aqui é o primeiro movimento. O primeiro movimento é o movimento da nossa peça branca. Vamos ver a peça branca? O jogador de peça branca move. E eu esqueci de mostrar o nosso board, né? Então, como eu esqueci, eu vou deixar aqui mesmo na outra linha, tá? Display, porque eu não quero rodar de novo, senão a gente vai rodar de peça preta também. Então, ó, rodou o cavalo. Jogou o cavalo para frente. E agora, se eu chamar então um dev move de novo e um board pra gente ver, a gente vai ver o outro lado, que jogou o cavalo também, não teve muita graça. Vamos fazer agora vários movimentos. For i in range 18, vamos fazer mais, ou 20, vai. 20 movimentos. Dev move, para robô dê um movimento. E display esse nosso tabuleiro, tudo bem? Então vamos lá, agora ele vai continuar jogando. Então, ó, cavalo branco andou, cavalo preto andou. Peão andou uma casa, peão andou uma casa. Vê? Peão andou 2, né? Então, tá tendo poder aí. 2 aqui também, 2 nisso aqui também. Ó, bispo ameaçando o cavalo. Ó, cavalo tomou, fez cheque, peão tomou. Cavalo aqui. Bispo veio para cá ameaçar o peão, né? Proteger o peão, na verdade, né? Proteger o peão que estava ameaçado pelo cavalo. Rainha veio para cá, né? Tá ameaçando esse peão aqui, obviamente, da maneira mais tosca do mundo, para quem não conhece. Eu que conheço pouco, né? Essa foi o movimento da rainha. Agora o bicho tá pensando. Ah, fez um roque, tudo bem? Achou que era melhor proteger. Fez um roque aqui, trocou a posição, porque eu tava se sentindo ameaçado de alguma forma. A saída foi essa. Né? Não é porque estava ameaçada, é porque viu que das possibilidades ia gerar certa pontuação negativa e não gostou. Do lado das brancas também gerou um roque. E você pode ver lá embaixo na minha tela a profundidade. Olha os alfabeto, quais. Porque ele está simulando, tudo bem? Está entrando em profundidade. Então tem os vários alfabetas, lembra, a gente pode ter 3 de profundidade do alfabeta, e depois tem o quais, que também pode ter muito de profundidade, porque um quais verifica se tem um movimento que come. E aí esse movimento que come, lembra lá do quais? Ó, vamos olhar lá o quais. Podia ter deixado aqui, né? O quais, se a gente der uma olhada, o que ele fazia, ó, se tiver um movimento que come, ele chama o quais de novo, e ele pode comer de novo, chama o quais de novo. Então ele tem que ficar calculando vários quais recursivos, quantos tiverem, tá? Enquanto der para comer, ele testa comer. Então a rainha foi lá, ameaçou, teve roque de volta, trouxe o cavalo para ameaçar, acho que para ameaçar o cavalo, ou algo do gênero, proteger a torre talvez. Trocou o cavalo, provavelmente, acho que a rainha agora come, né? A rainha comeu o cavalo. Vai mexer alguma outra coisa. Torre, trouxe a torre para cá. Avançou peão, né? Avançou o peão aqui. E agora tá pensando, não, acabou, né? Foi isso, avançou e acabou aí. Podemos rodar mais? Podemos. Mais 20. Então, quer dizer, tá funcionando, tá tendo um jogo de 2 partes. Então percebe que agora a gente consegue mudar as regras do xadrez. Por quê? Porque se eu quero mudar a forma que o jogo funciona, como por exemplo, eu não quero que cavalos sejam comidos nunca. Então o que eu faço é que o cavalo vale uma pontuação absurda, que quando você come, o jogo perde, você perde o jogo, ou algo do gênero, né? O jogo acaba. Ou o inverso, né? Vale menos infinito, então quando você come, quando você come o cavalo do outro, você perde, basicamente, né? Não tem chance de se recuperar. Então você nunca vai querer comer o cavalo do outro. Percebeu a sacada? Então o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir alterar para que eu nunca coma o rei do outro. Essa é uma coisa muito simples. Se eu estou querendo falar que, olha, o meu objetivo num jogo, no mundo, é uma atividade cooperativa em que a gente pode cooperar o máximo de tempo possível, a primeira coisa que eu quero fazer é parar de falar o que mais vale ponto é o rei e passar a dizer o que menos vale ponto é o rei. Né? Isso pensando nesse rei, tem toda a questão de gênero aqui horrível, etc. Né? Não vou ficar discutindo isso aqui nesse instante, mas é muito óbvio que está presente, né? Todo o histórico aqui do jogo, representação, etc. Não vou entrar porque não é o momento, mas é muito óbvio que tem aqui isso daqui, né? Agora, e a gente vai poder mudar isso, né? Quer dizer, sim, a gente sempre pode, mas eu posso mudar e ver o jogo acontecendo com essas mudanças de regras, com as mudanças que eu defini para o jogo cooperativo que eu quero criar e jogar com o meu filho ou jogar com quem eu quiser. Legal? Então é isso que a gente vai fazer em próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, subscribe, sininho, tudo mais, Paranauê, comentário, o que você alteraria no jogo de xadrez para ficar mais interessante.
pensando que a gente só pode alterar pontuação, né? Então o que você alteraria e qual seria a pontuação? O que você mudaria na forma de calcular a pontuação, seja na cabeça do ser humano, seja na cabeça do computador? Ficou estranha a frase? Põe nos comentários que eu estou ansioso para descobrir. Legal? Brigadão e até a próxima. Anil Ri, que é Senhor.